Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Atos, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do verso de número 13. Atos 16, a partir do verso de número 13, que diz assim, Atos capítulo 16, a partir do versículo de número 13. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração, e sentados falávamos às mulheres ali reunidas. Uma das mulheres que nos ouviam, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura, da cidade de Tiatira, era temente a Deus. O Senhor lhe abriu o coração para acolher as coisas que Paulo dizia. Depois de batizada com as pessoas de sua casa, ela nos suplicou: se me considerais crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa, e nos compeliu a isso. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua igreja, pelo Teu Espírito. Pedimos que mais uma vez esse Espírito, que convence do pecado, da justiça, do juízo, ao mesmo tempo é quem nos dirige ao Salvador, que é Cristo, nos fale mais uma vez, nos abra o entendimento, e que haja a acolhida da Tua palavra em nossos corações, para a Tua glória mesmo, e para o cumprimento da Tua santa vontade em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Quando foi que Jesus nasceu no seu coração? Quando houve Natal em você, ou seja, quando foi, como se deu a sua conversão para Cristo, a sua conversão do reino das trevas para o reino da luz, a sua conversão do reino do eu, do egoísmo, para o reino do outro. Eu me lembro que a minha conversão se deu muito cedo, quando eu tinha 7 anos de idade. Uma missionária da APEC, uma missão que trabalha com a evangelização de crianças, foi em casa, a convite da minha mãe, e aquela missionária nos explicou o plano da salvação de uma forma muito simples, de uma forma lúdica, e aquele dia foi o marco, aquele dia foi o dia em que houve Natal no meu coração. Jesus nasceu na minha vida. E você sabe que outras pessoas tiveram outras experiências. Há pessoas que se converteram num culto como esse. O pastor pregou, o pastor fez o apelo, a pessoa levantou a sua mão, veio à frente, confessou Cristo como seu Senhor, recebeu a oração, e ela testemunha que naquele dia ela viu o nome dela sendo escrito no livro da vida. Foi o dia da conversão dela. Conheço gente que se converteu ouvindo um programa de rádio. Tem gente que se converte ouvindo um hino, um cântico. Conheço o testemunho de um russo que no tempo da cortina de ferro, na União Soviética, onde não se falava de religião, não se falava de Cristo, não se falava do Evangelho, ele, observando uma árvore, chegou à conclusão que existia Deus. Deus usou ali a natureza para se revelar a ele, como diz mesmo o apóstolo Paulo, que os atributos invisíveis de Deus se veem claramente por meio da sua criação. E há pessoas que têm mais dificuldade de determinar um dia. Esse foi o dia da minha conversão. Geralmente são pessoas que nasceram em berço evangélico,
desde que elas se lembram, elas estão na igreja. Então, não há um dia assim que elas dizem, esse dia foi o dia da minha conversão, mas a conversão foi como um processo. Jesus foi se revelando, se revelando, se revelando, as convicções foram nascendo no coração, e elas, então, se entendem como crentes em Jesus, como pertencentes ao Senhor, e, de fato, em algum momento o Espírito Santo ali entrou, porque sabemos que não é por nascermos num lar evangélico que necessariamente somos de Cristo. Cada um precisa ter a sua experiência de conversão, a sua experiência de arrependimento pessoal e volta a Jesus como seu Senhor e como Salvador. No caso aqui dessa irmã, chamada Lídia, uma vendedora de púrpura, de Tiatira, mas que morava na cidade de Filipos. Se nós perguntássemos a ela, Lídia, como se deu a sua conversão? Ela ia nos dizer mais ou menos assim, bom, eu morava na cidade de Filipos, e eu era uma prosélita do judaísmo, eu não era uma judia, mas eu temia a Deus, o Deus dos judeus. Eu participava das suas reuniões, mas nós não tínhamos uma sinagoga, porque para ter uma sinagoga na cidade era necessário ter pelo menos 10 judeus, e não havia. Então nós nos reunimos à beira do rio para orar. E um certo dia nós estávamos ali orando e apareceram alguns homens. Um deles, de nome Paulo, que nos falava que o Messias, que o povo judeu esperava e que nós esperávamos também, já havia vindo, e que o seu nome era Jesus, Jesus Messias, Jesus o Cristo, e que ele então morreu na cruz para o perdão dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa salvação. E naquele dia eu criei, aquele dia eu percebi, eu tive o meu entendimento aberto, a minha alma testemunhou, ou o Espírito testemunhou a minha alma, que era verdade, e eu entreguei a minha vida a Jesus. Esse foi o dia da minha conversão. Então, irmãos, a conversão é uma só, a Cristo, a Jesus, nosso Senhor, o nosso Salvador. Aquele que opera a conversão é um Espírito só também, o Espírito de Deus. Mas as formas com que se dão essa conversão pode variar de pessoa para pessoa, de fato, de modo que eu tenho o meu testemunho, você tem o seu testemunho, os nossos irmãos que se batizaram hoje têm o testemunho deles de como Jesus se fez real, como Jesus deixou de ser apenas um personagem da Bíblia e passou a ser de fato seu Senhor e Salvador pessoal. Cada pessoa é de um jeito, cada pessoa funciona de uma forma, não dá para estabelecer uma regra, é assim que acontece. Deus é quem sabe, Deus é quem sabe das estruturas e funcionamentos da alma de cada um, então Ele sabe como se revelar a cada um. Para você foi de uma forma, para o outro foi de outra. Amém, irmãos? Agora, embora a conversão se dê de diferentes formas, porque somos pessoas diferentes e Deus respeita as nossas individualidades, eu falo com o meu filho de uma forma, com a minha filha eu falo de outra. Deus também é assim. Agora, embora existam diferentes formas dele se revelar, dele lançar luz e de conduzir a pessoa até Cristo, há, porém, alguns elementos que estão sempre presentes, ou, na maioria das vezes, todos presentes,
independentemente de qual foi a forma que se deu a conversão, e esses elementos acabam se tornando evidências de uma verdadeira conversão. Elementos e evidências que podemos identificar, por exemplo, na conversão da Lídia. E talvez você ouvindo possa identificar também com a sua conversão. Quais são esses elementos? Quais são essas evidências que, independentemente da forma como se deu a conversão de alguém, esses elementos estão presentes? Primeiro, a conversão se dá no ouvir da palavra de Deus, seja de uma forma, seja de uma outra, a conversão se dá pelo ouvir da palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A Lídia, por exemplo, teve uma experiência de escuta, de ouvir. Versículo 14 começa dizendo: uma das mulheres que nos ouviam. E embora o livro de Atos seja recheado de milagres, de coisas extraordinárias que eram operadas pelos apóstolos, nesse caso em específico não aconteceu milagre nenhum. Não houve assim nada de fora do normal, nada de sobrenatural, para que Lídia visse e então cresce. Não, o milagre que aconteceu foi Deus ter aberto os seus ouvidos, o seu entendimento, o seu coração, para que ela pudesse não apenas ouvir, mas acolher no seu coração aquilo que ela ouvia, e se tornar em fé salvadora. Essa fé salvadora, que acolhe a salvação, não é uma fé visual, é uma fé de escuta. Não é ver para crer. Se alguém diz assim para você: ah não, eu precisava ver, não é verdade, a pessoa poderia até ver e amanhã ela já estava duvidando do que viu. A fé que abraça a salvação é a fé que ouve. Não é ver para crer, mas Jesus disse que é crer para ver. Ele disse a Marta: se creres, verás a glória de Deus. Então, para ver é necessário primeiro crer, senão não vai ver nada. É depois que a gente crê que a gente passa a ver. Então a gente vê porque creu. Agora, para crer, precisa primeiro ouvir. Então, se você creu, é porque um dia você ouviu a palavra de Jesus no seu coração. E se um dia você ainda há de crer, é porque um dia você ainda há de ouvir, se é que já não ouviu. Porque o Paulo diz assim em Romanos 10, 13 ao 18, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram, não viram? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? Mas pergunto, será que não ouviram? Claro que sim, sua voz ecoou por toda a terra e suas palavras até os confins do mundo, de forma que ninguém é escusado. De uma forma ou de outra, Jesus fala a cada um, e cada um tem a sua chance de ouvir. A segunda evidência, o segundo elemento da conversão é a iluminação do Espírito. Inclusive tem um hino que a gente canta que diz: foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé
Veja que harmonia de teologia. Foi ali pela fé que meus olhos abri. Eu me alegro em sua luz. Eu conheço testemunhos assim, irmãos, de pessoas que antes de crerem, abriam a Bíblia e não entendiam nada. A coisa mais simples, não conseguiam entender, não conseguiam enxergar. Mas depois que Cristo passou a habitar nelas, os olhos se abriram. E elas então abrem a palavra e é capaz de nos ensinar, porque o Espírito ensina elas. O Espírito abre os olhos delas para elas enxergarem o que antes estava encoberto de trevas. A Lídia tem uma experiência assim, porque o versículo 14 vai dizer: o Senhor lhe abriu o coração. Parafraseando, poderia se dizer: o Senhor lhe abriu os olhos espirituais, o seu olhar da fé, para acolher as coisas que Paulo dizia. Então, para que haja conversão, é necessário que o Espírito, que Deus diga novamente: haja luz. E há luz. E quando o Espírito acende a luz, a pessoa só tem duas alternativas: ou ela rejeita, ela manda a luz se apagar, ela não aceita o que ela está vendo, porque ela sabe as implicações de confessar o que ela viu, como foi o caso de alguns fariseus, que o Espírito Santo apontou para eles que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias, mas eles sabiam as implicações de confessar Jesus como Messias, o que eles iam perder. Então eles negaram, eles mandaram apagar a luz e ficaram em trevas, e frustraram o propósito de Deus para as suas vidas, porque rejeitaram a luz e se encobriram então de trevas. Ou a segunda opção é cair de joelhos, é se render, mesmo não querendo reconhecer, mesmo sabendo as implicações, mesmo sabendo as perdas, mesmo sabendo os problemas que vai ser reconhecer esse Jesus como o Senhor da minha vida de fato. Ah, eu vou ter problema. Olha, irmãos, preciso te avisar de uma coisa: não é possível decidir andar com Jesus e não perder nada. Porque o caminho é estreito. E tem momentos que fica tão estreito, mas tão estreito, que só passa você. Tem horas que fica tão estreito que não passa a mochila. Não passa a bagagem. Não passa os bens. E em alguns contextos fica tão estreito, que não dá para passar com o corpo, só dá para passar com a alma. Testemunhos de cristãos que se tornaram mártires por se negarem a fé em Jesus. Então se depararam com um caminho tão estreito que sabiam: para continuar seguindo a Ele, daqui para frente só vai a minha alma. Foi o caso do Paulo, ele sabia do que ele estava perdendo. Depois, mais para frente, ele vai dizer: mas não teve problema nenhum, meus queridos, porque eu considerei tudo como esterco para ganhar a Cristo. Considerei tudo como nada para ganhar a Jesus. E a conversão dele se dá no caminho de Damasco, quando ele vê tamanha luz que ele cai e ele diz: Senhor, quem és tu, Senhor? E Jesus lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é para você resistir aos agrilhões.
Isso dá a entender que Jesus já estava falando com ele há algum tempo, mas ele estava resistindo, ele estava recusando, e isso só estava lhe causando dor. Chega uma hora que não dá mais. Chega uma hora que a gente se entrega. A gente sabe do que vai perder, mas a gente sabe quem é que está nos chamando. Então foi o caso, por exemplo, de uma ex-ovelha minha que infelizmente já faleceu, mas ela sofria muito com a enfermidade do seu filho, uma criança, um pré-adolescente, que tinha uma enfermidade que levava a tratamentos severos, cirurgias, e havia uma cirurgia complicada, e o seu filho passou pela cirurgia, a cirurgia foi muito bem sucedida mesmo, o que alegrou toda a família. E aí o testemunho é que eles estavam em casa e aquele homem começou a elogiar os médicos, começou a elogiar a estrutura do hospital, o atendimento que receberam, o profissionalismo, etc. e tal. E aí o filho, no meio daquele louvor todo, ele virou-se para o pai e disse assim: papai, não foi nada disso, foi Jesus que me curou. E aquele homem diz que naquele momento ele disse: chega, já chega. Ele estava resistindo até ali, mas depois desse testemunho do próprio filho, ele disse: chega, e entregou a sua vida a Jesus. Então, meus irmãos, se o Espírito acender a luz, é o que diz Paulo, não apagueis o Espírito. Nada que você perder para ganhar Jesus vai ser maior do que você há de ganhar nele. Porque tudo que está fora de Jesus é passageiro, mas tudo que está nele é eterno. Por isso que Paulo disse: quero ganhar a Cristo e ser-me encontrado nele. Que Deus te dê a graça de ser encontrado em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Outra evidência de uma conversão é o nascimento de um desejo. Um desejo sobrenatural de se obedecer a Deus. Conheço o testemunho de um irmão. Ele diz que quando a sua mãe o levou pela primeira vez ao pediatra, o pediatra escreveu na ficha dele, ele ainda um bebê, o pediatra escreveu assim: rebelde. A Bíblia não diz que a criança já se mostra quem vai ser? Desde criança. Então, o médico teve esse olhar e escreveu na ficha: rebelde. E ele diz assim, que o interessante, isso ele só veio se aperceber depois já em idade adulta. Ele se converte, e depois que ele foi se dar conta que depois da conversão dele, nasceu um desejo no seu coração de obedecer. De não se rebelar, de aceitar, de se submeter, de se sujeitar a Deus. E o alvo que ele passa a perseguir na vida, então, é a obediência. Para ele, o mais importante é o que é nesse momento, o que é nessa situação, obedecer a Deus. O que é obedecer a Deus? Interessante é que no livro de Atos dos Apóstolos, há muitas conversões. Começa com 3.000, cerca de 3.000 que se convertem no dia do Pentecostes, quando Jesus derrama o seu Espírito. 3.000 almas, cerca de 3.000 almas se convertem e são batizados. Pedro diz: cada um se arrependa do seu pecado e seja batizado no nome do Filho de Deus, de Cristo, de Jesus, e são batizados. E recebereis o dom do Espírito. Depois,
vem o batismo do eunuco. Uma única pessoa agora, primeiro foi 3.000, e aí Atos passa a relatar a conversão de uma pessoa, um eunuco, que lia a Bíblia, mas não entendia. O Espírito Santo leva Filipe até ele. Filipe lhe pergunta: entendes o que lês? Ele responde: como eu vou entender se não há quem me explique? E Filipe explica, abre-lhe as Escrituras, lhe mostra Cristo. E aí, quando eles estão passando assim, no lugar onde havia água, o eunuco mesmo diz, voluntariamente: vê aqui a água. O que impede de eu ser batizado? E ele é batizado. Filipe desaparece, e o texto diz que o eunuco segue o seu caminho com muita alegria. Com muita alegria. Aí o próximo é um tal de Cornélio, um gentil, também temente a Deus. Deus usa Pedro para ir até Cornélio, e quando Pedro está pregando, vem o Espírito Santo, e eles manifestam os mesmos fenômenos que aconteceram no dia de Pentecostes. E é interessante o que Pedro diz, quando ele é questionado pela igreja: como assim você entrou em casa de gentios? Como assim você batizou gentios? Como assim? Como assim? Como assim? É interessante como a igreja às vezes demora para entender algumas coisas. Jesus o tempo inteiro tinha dito que o evangelho era para ser pregado a todas as nações. Era para se fazer discípulos de todas as nações. Mas eles estavam tão enraizados naquela cultura que eles continuavam entendendo que a salvação era só para os judeus. Então, quando Pedro entra na casa de um gentil, quando ele volta a Jerusalém, ele tem que dar explicações. Como assim? E aí a resposta de Pedro: se Deus não negou o Espírito a eles, como aconteceu conosco, quem era eu para negar a água? E eles foram batizados. Aí o próximo batismo que o livro de Atos conta é o da Lídia. E nesse mesmo capítulo depois vem a história do carcereiro que queria se suicidar porque houve um terremoto, os presos queriam fugir, mas Paulo e Silas estavam na prisão e disseram: não faça tal coisa, nós estamos aqui. E ele diz então: senhores, o que eu farei para ser salvo? Crer no Senhor Jesus e ser salvo, tu e tua casa. E ele crê e é batizado, ele e a sua casa. Então veja, formas diferentes com que o Espírito Santo agiu, trabalhou, conversões de formas distintas, mas o que há em comum em todos esses casos é que todos os que foram encontrados pela salvadora palavra de Cristo, depois manifestaram o desejo de atender a sua ordem do batismo. Por quê? Porque assim como a antiga criatura deseja naturalmente desobedecer, a nova criatura deseja sobrenaturalmente obedecer. Sobrenaturalmente. E por que deseja obedecer? Porque começa nela uma obra de transformação, de se tornar semelhante àquele que disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai, do meu Pai. E porque ela passa a entender que a obediência à palavra não é uma questão moral, mas é uma questão existencial, ou seja, não é questão de moralismo, é questão de vida ou morte. Porque o pecado, irmãos, é como um cupim na madeira. O pecado na nossa vida é como uma cárie no dente. Se não for retirado, é como um fungo na árvore. Se não for extraído, vai matar
vai destruir tudo que ele toca. Não foi o apóstolo Paulo que disse: o salário do pecado é a morte? Então eu não quero morrer. Eu não quero que a minha alegria da salvação morra. Eu não quero que a minha vitalidade, a minha alegria de viver se desfaleça. Eu não quero que a alegria no meu casamento seja destruída. Então, de forma consciente, eu e você optamos pelo caminho da vida. E andamos nele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, você quer andar no caminho da vida? Ande debaixo da direção da palavra de Jesus. Porque essa palavra é a palavra da vida. Para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida. E por fim, irmãos, nasce um desejo assim de servir. Onde se está e com o que se tem. Veja como termina o texto, verso de número 15. Depois de batizada com as pessoas de sua casa, ela nos suplicou: se me considerais crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa. E a história termina com essa frase: e nos compeliu a isso. Então não foi assim, a Lídia sai das águas do batismo, dá aqueles abraços lá nas pessoas que foram batizadas com ela, aí vai cumprimentar o apóstolo Paulo, os demais irmãos, e aí diz assim: ó, um dia passa lá em casa, tá? Tchau. Não foi assim. Ela, depois de ser batizada, ela olha lá para aqueles irmãos e diz assim: escuta, vocês estão precisando de hospedagem, né? Vocês são missionários. Vocês estão aqui na cidade para pregar o evangelho. Onde vocês vão ficar? Nós não temos lugar para ficar. Ah, agora vocês têm. Porque vocês têm uma necessidade e eu tenho como suprir, eu tenho uma casa. E aí diz assim que ela insiste, é como se ela dissesse assim: olha, não, por favor, não me impeçam de servir o meu Senhor, de servir o meu Salvador, de servir a Deus, servindo vocês. Vocês têm uma necessidade, eu tenho como prover essa necessidade. E aí a Lídia passa a servir a Deus, servindo as pessoas com o que ela tinha. Ela não se torna uma super apóstola, ela não se torna uma pregadora, ela não começa a fazer milagres e curas, ela passa a servir a Deus, servindo com o que tinha. Passa a servir a Deus, servindo aqueles que eram de Deus. Porque para quem está em Cristo, servir às pessoas não é um suplício, é um privilégio. Servir a igreja de Jesus é uma honra, não é uma humilhação. Não é assim poxa vida, tudo eu, sempre eu. É assim, eu. A quem enviarei? Eis-me aqui. Envia-me a mim. Eu li um testemunho de uma pessoa que se converteu à fé e passou a ser membro de uma igreja batista há quase 2 séculos no nosso país. Ele era uma pessoa pública no estado do Piauí. Ele era uma pessoa pública. E ele então se converte à fé por meio do trabalho missionário. E aí ele escreve um testemunho, ele escreve uma carta,
E ele diz assim: pela transformação que se deu em meu ser, depois que me tornei, ele usa essa expressão, sectário do cristianismo, posso afirmar que um novo homem me tornei. Tal a modificação em mim realizada, sentimentos de ódio, inveja, cobiça, desapareceram do meu coração, e um desejo intenso de melhorar as condições sociais, espirituais dos meus patrícios, em bem da dignificação do meu país, tornou-se predominante em meu coração. Então, irmãos, a gente serve a Deus, porque aquele que veio para servir passa a viver em nós. E aí a gente passa a servir pessoas, porque a gente entende que a gente serve a Deus, que a gente não vê servindo aos irmãos que a gente vê. E a gente faz isso com o que temos, com o que recebemos. E aonde estamos? Sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Então, não sei quando se fez Natal em você. Não sei quando o Espírito gerou Jesus em você. Não sei quando e de qual forma se deu a tua conversão a Cristo. Mas te digo uma coisa: se você ouviu a palavra, se o Espírito abriu o teu entendimento, iluminou para que você pudesse acolhê-la, e se ao acolhê-la, nasceu um desejo sobrenatural de seguir a palavra na sua vida, e passar a viver não só para você mesmo, mas para servir outros, olha, certamente houve festa no céu por tua causa. Porque a Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Esses nossos irmãos aqui testemunham que Jesus nasceu no seu coração. E por isso que eles desceram hoje as águas do batismo em testemunho desse desejo de obedecer e de viver agora para servir, como Jesus viveu. Há festa no céu hoje, que haja festa aqui na terra também. E que Deus nos abençoe. Amém.